Bom dia, galera. Dia 15 de setembro, 8 horas da manhã. Vamos falar um pouquinho de notícias, dar uma olhada nos gráficos, estudar o que está acontecendo com o índice, com o dólar e tentar entender aonde é legal, aonde pode ser interessante hoje procurar por compras, por vendas, seguindo o que vem acontecendo nos últimos dias e, obviamente, sempre se comparando ao contexto e ao noticiário internacional e local. Principais mercados mundiais hoje operam perto da estabilidade nessa quarta-feira. A sessão ontem foi de queda para as bolsas chinesas, em meio a dados de venda no varejo que vieram ali abaixo do que o esperado, mais fraco do que o esperado, e ainda impactados pela variante Delta do coronavírus. Enquanto isso, a inflação dos países desenvolvidos segue no radar dos investidores. O CPI, ou a inflação ao consumidor americano de agosto, que foi divulgado ontem, às 9h30 da manhã, veio abaixo do esperado, mas ainda num patamar bastante elevado. Quem estava no mercado futuro nesse momento viu o dólar e o índice fazer um movimento altamente explosivo, grande. Já no Reino Unido, a gente tem esse dado sendo divulgado hoje. Foi divulgado hoje, mostrou o maior número em 9 anos, ou seja, a inflação segue forte. Apesar de ter recuado nos Estados Unidos, ainda continua muito elevada, e no Reino Unido a gente está vendo aí esse número atingir um recorde dos últimos 9 anos. Aqui no Brasil, ontem a gente teve as declarações do Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, destacando que o Banco Central levará a Selic para onde for necessário, mas ele não vai alterar o seu plano de voo a cada número de frequência que sair. Levaram aí a casa de análise a ajustar suas expectativas de alta de juros para a reunião do Comitê de Política Monetária na próxima semana. Então, o Brasil ele está tentando conter a inflação com o aumento da taxa de juros. Só que esse aumento da taxa de juros ele pode prejudicar e muito o investidor de renda variável. A gente está vendo agora os pré-fixados, os títulos pré-fixados, pagando já próximo a 11% ao ano. Então, quem vai querer correr risco em renda variável, recebendo sem risco nenhum ou com risco muito pequeno, 11, 12, 13% ao ano em renda fixa? Então, o Brasil volta a ser aquele país, aquele cenário rentista, e a expectativa após reunião do Roberto Campos é que na próxima reunião do Comitê de Política Monetária a gente veja mais uma vez aí o Copom aumentar a taxa Selic, que deve aí melhorar ainda mais a situação do investidor de renda fixa. Bolsas mundiais. Estados Unidos tem leve alta nessa quarta-feira. Dow Jones ontem caiu 0,8 em temores ali quanto ao ritmo de recuperação econômica e as medidas adotadas pelo Fed. Na segunda havia tido uma alta e acabou interrompendo uma sequência de 5 quedas. Ontem o S&P 500 recuou 0,6, Nasdaq perdeu 0,5. Foi o 5º dia de perdas consecutivas para a Nasdaq e em 6 dos últimos 7 dias que o Dow Jones registrou perdas. O mês de setembro, historicamente, ele é um mês negativo para as bolsas americanas, que registram em média uma queda de 0,5%, 0,7% ao mês desde 1945, segundo os dados da CFRA. Ontem a gente teve a divulgação de uma alta menor do que o esperado para a inflação do país em agosto. O índice de preço ao consumidor teve uma alta de 5,3 em relação a um ano antes e de 0,3 em julho, quando se excluem, obviamente, alimentação e bebidas. Esse índice está com uma alta de 0,1% no mês. A alta ficou abaixo da estimativa, mas ainda assim indica que a inflação está muito forte nos Estados Unidos. Na Ásia, grande parte das bolsas tiveram queda, estão tendo queda nessa quarta-feira, investidores reagindo aos dados de vendas do varejo, que vieram muito abaixo da expectativa. E na Europa, o Eurostoxx 600 está com um dia também negativo, com uma queda de 1,1%. Investidores se mantêm atentos para as eleições do dia 26 de setembro na Alemanha, que vai definir talvez a sucessão da chanceler Angela Merkel. E no Reino Unido teve uma inflação historicamente absurda, a maior dos últimos 9 anos, o que faz também os investidores ficarem mais preocupados e mais atentos, com uma sensação de risco maior. Isso faz ali eles tirarem o dinheiro da renda variável. Vamos dar uma olhada agora aqui no calendário econômico e também vamos olhar aqui os gráficos para tentar entender o que pode acontecer com o nosso mercado local hoje. Acompanha aí. Vamos lá, galera. Calendário econômico, muitas informações hoje para serem divulgadas, mas a que mais pode gerar volatilidade é a divulgação dos estoques de petróleo bruto. Expectativa de divulgação às 11h30 da manhã. Isso aqui pode
dar um ritmo, né, para as empresas produtoras de petróleo, e obviamente essas empresas geralmente têm um percentual muito grande, né, dos índices que elas estão ali contidas, e isso pode dar uma puxada nos mercados internacionais e locais também, principalmente em relação ali à Petrobras. Fora isso, várias informações, alguns pronunciamentos, alguns discursos, mas com volatilidade média, né, não com volatilidade altíssima, como essa notícia aqui das 11h30. Olhando a carteira agora internacional, a gente vê o minério de ferro com uma queda um pouco mais forte hoje. A Vale do Rio Doce vem caindo muito, puxada pela queda do minério, que é o que fez ela subir e se manter acima dos R$100, mas agora já está ali próximo aos 90 e alguma coisa. Petróleo segue forte, WTI Brent. O dólar hoje está dando uma desvalorizada além do normal em relação a demais pares de moedas, então vale a pena dar uma atenção especial a isso. Ele está perdendo valorização em relação ao euro, ao JPY, à moeda chinesa. E aqui em relação ao real, seguindo essa leitura, é de se esperar que o dólar também se desvalorize, o dólar futuro. Então é interessante procurar por oportunidades de venda no dólar, quando ele obviamente der oportunidade. Bitcoin, após ter batido nos $50, que era um alvo interessante para ele, não conseguiu mais romper, está oscilando entre 44 e 50, 40 mil eu acho que volta a dar oportunidade compradora, mas está longe. Mercado americano em leve alta hoje, ontem foi um dia negativo, hoje subindo 0,14, Nasdaq 0,23, Dow Jones 0,04, o VIX, que é o índice que representa a sensação de medo, de volatilidade dos investidores norte-americanos, ontem teve uma queda expressiva, mas já voltou a subir, está se mantendo acima do 20, isso aqui merece uma atenção especial. Europa hoje em correção, Ásia bastante negativo, na K50, Xangai, Nikkei, KOSPI no 0 a 0, mas a grande parte aqui negativa. Países emergentes ontem tiveram um dia de queda e nosso índice brasileiro também caiu ontem, né? Na verdade aqui ele fechou na estabilidade, mas lá fora a gente teve um sinal negativo representado ali pelo EWZ. Nesse momento parece que a gente vai ter uma abertura interessante para o índice brasileiro. A gente está vendo aqui o EWZ dá um sinal de pré-abertura de 0,94, então é de se esperar que o nosso índice hoje suba. E falando de índice, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do índice futuro. A gente percebe, né, uma tentativa de virada de movimento, mas sem sucesso, porque ele não conseguiu romper o 118, 157, região para mim de forte resistência até o momento. Voltou, mas também não engatou uma tendência de baixa, né? Ele fez um fundo aqui no 115,966, voltou a querer subir e acabou se mantendo aqui numa zona de conforto entre os 116 e 118. Então, o que esperar para índice hoje? Vamos esperar, obviamente, ele deve abrir com gap de alta, seguindo a leitura aí do EWZ, e deve buscar mais uma vez esse 118,57. Se ele não romper o 118,57, primeiro movimento vendedor, primeira formação de um pivô de baixo, uma reversão, algum candle forte de venda, a gente pode tentar descer vendido com ele, né? Obviamente colocando um stop acima dessa linha branca, acima da resistência. Se ele voltar aqui para esse fundo, é uma região de suporte, a gente pode esperar também uma reversão, um pivô de alta, uma consolidação, rompimento para tentar fazer um APRT, fazer alguma entrada buscando compras aqui próximo ao 116. Então, é isso que eu enxergo para o índice, para curtíssimo prazo. Essas duas regiões são as mais importantes. Se ele romper o 118, eu vejo o índice querendo buscar talvez os 121 mil pontos, é o que eu projeto de último movimento que ele fez. E se ele perder o 116, ele pode dar uma brigada aqui mais uma vez no 114.400, uma região mais uma vez interessante para procurar compras para o índice. Se ele romper esse 118, galera, cuidado em operar vendido, tá? Ele deve subir forte, deve buscar o 121, 120 com muito apetite. Falando um pouco agora de dólar futuro, o dólar hoje, né, seguindo o que está acontecendo lá fora, ele pode querer cair em relação ao real. Essa queda para mim pode trazer o dólar diretamente para essa região do 5,174. Não acho que vai romper de primeira, essa aqui é uma região de forte suporte, tem dado boas oportunidades compradoras aqui nessa região e obviamente se o dólar cair para aqui novamente eu vou tentar encaixar algum operacional para tentar fazer compra aí nesse movimento. Caso isso não ocorra, o que eu acho difícil e ele suba, a gente vai procurar por vendas no dólar aqui no 5,285 e um pouco mais em cima a gente tem uma região forte aqui do 5,343 ao 5,351. Então é isso que eu tenho aqui no radar para vocês, galera. Boas operações, disciplina, cautela, olho aí nas notícias, fica atento aos movimentos de mercado e vamos tentar pegar aí o nosso aí de cada dia, beleza? Um bom dia, boas operações para todos. Valeu!